O projeto de extensão Vamos continuar a experimentar biologia e farmácia remotas no ensino médio? Hoje irá abordar o tema Origem da vida. Desde o século IV a.C., na Idade Antiga, até próximo do fim do século XVII, na Idade Moderna, um filósofo Aristóteles e cientistas, a exemplo do médico Johann Baptista von Helmont, por conhecerem o processo evolutivo de apenas alguns animais, e no século XVIII, o sacerdote Janida, defenderam a teoria da abiogênese, de que alguns tipos de seres vivos seriam gerados espontaneamente a partir da matéria inanimada, sem vida, ou ainda a partir da transformação de outros seres vivos. Entretanto, os experimentos a favor da teoria da abiogênese ou geração espontânea foram contestados por cientistas que contribuíram para a teoria da biogênese, segundo o qual os seres vivos somente surgem a partir da reprodução de seres vivos da própria espécie. Um dos primeiros trabalhos nesse sentido foi do médico italiano Francesco Redi, em 1668, antes do surgimento do microscópio, e posteriormente do sacerdote italiano Lazzaro Spallanzani, em 1765, e do pesquisador francês Louis Pasteur, em 1862. Agora serão abordados os experimentos destes três cientistas. Francesco Redi colocou pedaços de carne em 3 frascos de vidro. Um deixou aberto, um fechou a abertura com tampa e do outro com gaze. Após alguns dias, observou larvas de moscas no primeiro, nenhuma mosca próxima ao segundo e moscas voando sobre o terceiro. Redi mostrou que as larvas surgiram a partir de ovos depositados pelas moscas, somente quando tiveram um contato com a carne. Assim, a teoria da biogênese passa a ser aceita para seres vivos macroscópicos. Spallanzani promoveu variações no experimento de Needham, em que caldo de carne ainda quente era colocado em frasco e fechado com cortiça, sendo o frasco mantido algum tempo sobre carvão quente e alguns dias ao calor do sol, antes de ser aberto para a retirada de gotas de caldo para análise em microscópio. As variações consistiram em usar frascos abertos, além de cortiça, algodão ou aquecimento por maçarico para fechamento dos frascos, os quais aqueceu por longo tempo. A análise dos caldos em microscópio revelou a presença de abundantes, raros, menos abundantes e nenhum micro-organismo nos respectivos frascos. Spallanzani concluiu que a contaminação dos caldos decorreu da entrada do ar, devido à ausência ou vedação não hermética do frasco com algodão e cortiça, contrariando assim a teoria da geração espontânea. Contudo, Needham contestou o experimento de Spallanzani por não permitir a entrada do ar natural nos frascos hermeticamente fechados. Esta questão foi esclarecida por Pasteur, que em seus experimentos usou frascos redondos com gargalo retorcido, chamado de pescoço de cisne, para submeter caldo de carne à fervura, até que o vapor saísse pelas extremidades estreitas dos gargalos. As gotículas de água que se condensavam no interior do gargalo impediam que os micro-organismos do ar chegassem até o corpo do frasco, o que foi constatado pela ausência de micro-organismos no caldo de carne após a fervura. Porém, ao quebrar os gargalos dos frascos, o ar entra em contato com o caldo de carne, sendo observada a contaminação por seres microscópicos. Pasteur provou que os seres microscópicos surgem não por geração espontânea, mas a partir de outros pré-existentes presentes no ar. Como pôde-se observar, a evolução do conhecimento científico e das tecnologias foi determinante para o fim da teoria da abiogênese e o estabelecimento da teoria da biogênese. Agora que já introduzimos o tema Origem da Vida, iremos reproduzir o experimento da biogênese, realizado pelo cientista Francesco Redi. Para realizar esse experimento, será necessário 2 recipientes de vidro de igual dimensão que possuam tampa, matéria orgânica fresca ou em decomposição, restos de alimentos, legumes, frutas, retalhos de carne, etc. Colocar parte da matéria orgânica em um dos recipientes de vidro e tampar. Ao outro recipiente de vidro, adicionar quantidade semelhante da matéria orgânica em decomposição, porém manter esse recipiente aberto. Em seguida, deixar os recipientes em um lugar seguro, preferencialmente exposto ao sol, e observar o que ocorrerá com a matéria orgânica em decomposição em cada um dos recipientes após 7 dias. Registrar o experimento com fotos no primeiro dia e ao final do tempo de observação. Explique os resultados observados com base na teoria da biogênese. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Os membros da equipe agradecem à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, à Escola de Farmácia e à Escola Estadual de Ouro Preto pela parceria.